estamos estudando um pouco sobre ética cristã. Vimos que a única solução bíblica para tentarmos harmonizar e viver uma sociedade o mais próximo da justiça possível é adequar a nossa ética ao padrão das Escrituras. Se todos nós reconhecêssemos a palavra de Deus como palavra do Senhor, revelada de Deus, e adequasse a nossa cosmovisão a essa cosmovisão que a Bíblia nos apresenta, certamente o nosso mundo seria um mundo muito melhor do que é, e não estaríamos vivendo aí tantas tragédias como temos vivido. A própria tragédia humana é o próprio homem caído no seu pecado, nas suas inclinações carnais e pecaminosas, e principalmente a sua rebeldia, a sua incredulidade diante de um Deus santo, poderoso, que nos criou. Mas nós que amamos o Senhor, temos por obrigação, não para a salvação, pois a salvação é pela graça, mas temos a obrigação, uma vez que somos servos e discípulos de Jesus, de adequarmos aí, portanto, a nossa ética ao padrão bíblico. Nós já trabalhamos aí alguns pontos, relacionados à visão do mundo, sobre a solução, e nós, até a semana passada, estávamos tratando do 7º mandamento, uma vez que nós vemos no Decálogo, ou nos chamados 10 mandamentos, a síntese do padrão ético, do padrão moral de Deus. Lembrando que a lei moral permanece em vigor com uma visão aí ampliada, e interpretada pelo próprio Senhor Jesus, e enquanto que a lei cerimonial já foi cumprida, mas a lei moral ainda permanece. Não na perspectiva para a salvação, pois o objetivo da lei não é salvar ninguém, mas é, como o apóstolo Paulo diz, calar a boca de todo homem diante de Deus, para que todos reconheçam que são carentes de Deus, que estão destituídos da glória de Deus, mas ao mesmo tempo serve de padrão para aqueles que temem a Deus, para andar de uma maneira que exalte e glorifique ao Senhor. Então, até a semana passada, nós estávamos falando do 7º mandamento, que é não adulterarás, e ficou aí um último ponto para a gente mencionar, que é a questão da poligamia. Então, nós vamos tratar desse assunto agora, no início da nossa aula, e na sequência a gente deve entrar, então, no 8º mandamento, começando aí essa sequência sobre o 8º mandamento ainda hoje. Para iniciarmos propriamente, irmãos, vamos fazer mais uma oração. Convido você a curvar sua cabeça mais uma vez, oremos. Ó Deus, nós pedimos a Tua direção nesse instante que vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, confirme a cada dia no nosso coração, através da ação do Teu Santo Espírito, os ensinamentos do Senhor, de modo que possamos glorificar o Teu santo nome. Pai, obrigado por essa sequência de estudo que tem confrontado, Deus, nosso modo de enxergar o mundo e tem nos moldado ao padrão que o Senhor mesmo estabeleceu. Que o Senhor nos ajude naquilo que depender de nós para agirmos de conformidade com a revelação do Senhor. E que, em especial, ó Deus, possamos glorificar o Teu santo nome e viver a moralidade prevista em cada um dos Teus mandamentos. Que o Senhor mesmo nos auxilie, ó Deus, para que possamos lutar, para buscarmos esse padrão que o Senhor estabeleceu, cientes, ó Deus, de que não é através da prática dele que alcançamos a salvação, mas uma vez já salvos pela obra de Cristo Jesus, que em gratidão e dirigidos pelo Teu Santo Espírito, possamos, ó Deus, crescer em graça e conhecimento da Tua palavra, para vivermos de modo a glorificarmos ao Senhor, segundo o novo homem criado à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É o que nós clamamos, agradecidos no nome dEle, aquele que morreu, ressuscitou para nos salvar, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá encerrar aqui esse assunto, ainda que trata do 7º mandamento, Não adulterarás. Então a questão da poligamia. Está casado ter outros, mais de um cônjuge, Então nós sabemos que Deus instituiu o casamento para ser monogâmico. Por isso deixa o homem, pai e mãe, une a sua mulher e torna-se os dois uma só carne. Deixa o homem a sua, singular, mulher, singular. É um padrão heterossexual, um homem e uma mulher, dentro de uma relação monogâmica.
um marido e uma esposa. Mas já que Deus instituiu o casamento para ser monogâmico, então por que existe a poligamia na Bíblia? E por que Deus parece aceitar, inclusive ordenando a chamada lei do levirato, para que houvesse aí o casamento daquelas que foram viúvas, né? Então, se Deus estabeleceu um padrão de monogamia, por que Abraão teve 2 esposas? Por que Jacó, né, teve 4? Por que Salomão teve 1000 e alguma coisa? Né? Se o padrão é monogâmico. Né? Davi teve 4 ou 5. Por quê? Né? Então, vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Mas antes, vamos dar uma olhada aí na lei do levirato. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Deuteronômio. Capítulo de número 25. A partir do verso 5. De 5 a 10. Deuteronômio 25, do verso 5 a 10. Diz assim: Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá este à porta aos anciãos e dirá, ou esta, né? Meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. E a ideia aqui é justamente uma situação que não está clara no texto, se esse irmão, se ele já for casado ou não, não há um estabelecimento nessa perspectiva. A tradição judaica vai definir algumas questões, vai apresentar, mas a prática comum era que mesmo o irmão fosse casado, ele então teria que suscitar filho ao seu irmão falecido, pelo menos o primogênito. Se ele não fosse casado, ele teria que se casar com essa mulher e gerar então o primeiro filho para preservação do nome do seu irmão, e os demais filhos então ficaria como descendência dele mesmo, né? Então, se Deus preserva pela perspectiva da fidelidade conjugal, se Deus preserva pelo casamento monogâmico, como que o próprio Deus pode estabelecer uma situação dessa? Esse é mais um ponto, irmãos, que reforça a ideia do absolutismo hierárquico, que é o que nós temos defendido, né? Dentro do padrão ético e moral, e não o absolutismo definitivo, né? Vamos dizer assim. Então nós vemos que na palavra de Deus há várias situações onde você tem o absoluto, mas as exceções, existem situações relacionadas àquele tema ético, onde o próprio Deus prevê uma perspectiva hierárquica, que se porventura acontecer uma determinada situação, então há a possibilidade, dentro desse hierarquismo ético, de você aplicar
uma solução para aquele contexto. E a solução aqui, de certa forma, é de preservação da própria vida dessa viúva, né? Da manutenção dessa viúva, e de gerar a ela pelo menos um filho para cuidar dela, para ser instrumento aí do seu suprimento, das suas necessidades, uma vez que estamos falando aqui de um contexto social de milênios atrás, onde a figura da mulher, né, tinha poucos direitos, e que a única coisa que poderia supri-la era ter um filho ou uma família, mesmo que seja essa família arranjada por ordem ou por força da lei, para pelo menos manter o seu padrão, o seu cuidado, o estabelecimento, inclusive, da manutenção da própria propriedade. É isso que vai acontecer também, que é o caso de Ruth, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a preservação da terra, né, da propriedade privada. Então nós vemos que Deus havia estabelecido o seu povo, dividido as tribos, e essas tribos eram perpétuas, essa propriedade era perpétua. Então mesmo que alguém perdesse essa propriedade, depois de 50 anos, tudo tinha que ser trazido de volta e redistribuído novamente para quem de direito. Inclusive a venda das propriedades em Israel, o preço, né, da venda de uma propriedade estava atrelada à variante de quantos anos se faltava para esses 50 anos. Né? Se você for comprar uma propriedade logo após o jubileu, então você vai pagar a propriedade considerando 50 anos que você vai usar aquela propriedade. Se você está há 10 anos de completar aí o jubileu, então você vai comprar a propriedade no valor correspondente de 10 anos. E assim era a prática comum. Só que desde das filhas de Zelofeade, você já ouviu falar das filhas de Zelofeade? Quem aqui já ouviu falar das filhas de Zelofeade? Já ouviu falar? Acabei de falar agora. Já, né? Mas sabe onde que está a história delas? Abra lá em Números. Números 36. O último capítulo aí. Existia um homem chamado Zelofeade. Então vou ler aqui 36 para você ver. Chegaram os cabeças das casas paternas, das famílias dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê essa terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor for ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com alguns dos filhos de outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vier pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Se nós observarmos aí a história um pouquinho antes, né, nós vamos ver que é a seguinte situação. Zelofeade tinha tido filhas e nunca teve filhos. E Zelofeade morreu, sem deixar filho algum. Né? Então, o que aconteceu? Para que o nome dele não fosse esquecido, as filhas solicitaram a Moisés um parecer de como deveria ficar a situação delas, uma vez que o pai, Zelofeade, foi um homem fiel, porém morreu sem sucessor. Então, lá no capítulo 27 de Números, nós temos aí a situação dessas
dessas meninas. São 5 meninas, né? Então, capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas. Macla, aí, a opção aí para quem quer pôr o nome de filho, né? Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Tirza provavelmente você já ouviu, já conhece alguma, né? Então 5 irmãs, Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e disseram, e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, aqueles que se revoltaram, né? Mas morreu no seu próprio pecado e não teve o quê? Não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua... Isso aqui é revolucionário, irmão. Nós estamos falando de, pelo menos aí, 3.000 anos atrás. Não, mais, né? Nós estamos em Moisés ainda. Milênios, né? 4.000 anos atrás. Olha só que situação. Deus garantindo à mulher o direito à herança. Na civilização nossa, isso só foi acontecer, não sei se os universitários aí de direito saberiam me dizer, mas não é algo assim de milênios, com certeza, né? Então Deus fala, o que elas falam é justo. Então, se não tiver filho, passa para a filha. E se não tiver filha, então a herança darei aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei as suas heranças aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança aos parentes mais chegados de sua família, para que a possua, e isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, ótimo. Zelofeade morreu, não deixou filho, tinha 5 meninas, e aí ele morreu, falou, vai ficar sem ninguém para a herança. Deus falou, o que elas pedem é justo, passa a herança para elas. Só que isso causou um outro problema. Porque já que essas moças não tinham mais o pai, não tem irmão, a propriedade é delas, e elas eram da tribo de Manassés. E se aparece alguém da tribo de Judá, resolve casar com elas? Aí a propriedade ia passar para a tribo de Judá. Se aparece alguém, lá da tribo de Ruben, e casa com elas, a propriedade ia passar para a tribo de Ruben. Então, os príncipes da tribo de Manassés, lá no capítulo 36, se nós lemos, procuram e falam, nós criamos um problema. Tudo bem, dá o direito à herança para as meninas. O próprio Deus ordenou isso. Só que se elas casarem com pessoas de outras tribos, a propriedade de Zelofeade vai ser agregada a essa outra tribo. E a gente vai ficar no prejuízo. E aí, então, o capítulo 36 vai chamar a atenção que Deus fala, está certo, tem razão também. Então, vamos fazer o seguinte, elas podem, vamos ver lá, melhor, né, do que eu falar, né? Volta lá para 36. Você vê outra situação aqui. Verso 5. Então Moisés deu ordem aos filhos, capítulo 36, verso 5. Deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo, a tribo dos filhos de José fala o que é justo. É engraçado que aqui fala da tribo de José, né? Mas na verdade é Manassés, porque José não tem tribo, né? Os 2 filhos dele, Efraim e Manassés, que recebem a propriedade. Mas a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo, sejam por mulheres a quem bem parecer a seus olhos, contanto que se casem
na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo dos seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, muda só a ordem aqui, filhos de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. Então veja aqui mais um parecer, né, em preservação da figura da mulher, da manutenção dentro dessa ética de Deus, onde foi dado a elas algo também inédito em relação ao período, que as mulheres escolhessem os seus próprios maridos, com uma condição, desde que fosse da mesma tribo de seu pai. Você pensar numa situação dessa, há 4.000 anos atrás, é uma revolução de direito. Né? E tudo dentro da perspectiva ética de Deus, da preservação, inclusive, da família, da propriedade privada, das suas tribos, da divisão, né, das tribos que o próprio Deus estabeleceu, e da preservação, obviamente, da própria mulher e da família. Então, a questão da lei do levirato é mais uma exceção, vamos colocar assim, de proteção para essa viúva, que ficaria, como também foi dado aqui para essas jovens solteiras, né, que iam perder a propriedade, iam ficar morando de favor, provavelmente se tornariam escravas de algum parente, a troca lá de comida, de bebida, e perderiam o direito à posse privada, à posse da terra. Então, a ética de Deus mostra muito essa inclinação da preservação do direito, daquilo que é justo, né, daquilo que é um padrão de justiça que o próprio Deus estabelece. No caso da poligamia, no levirato, nós vemos a ideia também da preservação da viúva, né, que ficou sem filhos, desamparada, mesmo não manchando o padrão natural do casamento monogâmico, como for estabelecido pelo próprio Deus. Tudo bem até aqui? Dúvida? Tranquilo? Ô Cleide, você tem algum detalhe sobre a tradição judaica aí, essa questão do casamento aqui? Você porventura sabe alguma coisa disso? Você já estudou tanta coisa sobre tradição judaica? Do levirato? Não? Tá. Mas ficou tranquilo aqui então, irmãos? Beleza. Então, na verdade, o padrão de Deus é sempre o casamento monogâmico. O levirato parece, inclusive, reforçar isso. Tanto é que o filho suscitado pelo cunhado traria o nome de quem? Do pai falecido, do irmão falecido. Então, também, é lógico que a gente não pode determinar, mas Deuteronômio 25:5, implicitamente, como não fala nada do casamento, dá a entender, e assim que a tradição judaica caminhou por muito tempo, de que esse irmão era um irmão solteiro, justamente para não criar uma situação, né, de um cara casado ter que coabitar com a cunhada só para suscitar descendência ao irmão. Tudo leva a crer. Mas dentro da tradição você vai encontrar, inclusive, períodos em que irmãos casados, né, suscitavam o direito do levirato sobre a cunhada. Um texto paralelo aqui que talvez nos conduza a entender que tratava da ideia de um irmão solteiro, se encontra no registro de Gênesis 38,
eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá, quando ainda trata-se dos filhos de Jacó, e há aí um parênteses, né? Na verdade é um paralelo, não um parênteses, enquanto conta a história de José, apresenta-se a história de Tamar, né? Então, Gênesis 38, verso 8, deixa eu ler aqui do verso 1 em diante, talvez fazer mais sentido na leitura. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então, disse Judá a Onã, que era o irmão de né, o segundo aí, nessa história. Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também esse, como seus irmãos. E assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. Aqueles que conhecem a história sabem da história trágica, né, que acontece depois. Mas veja, a lei do levirato apontava, aqui pelo menos em Gênesis, a ideia de que o irmão que deveria suscitar era o irmão solteiro, né? Que era o caso de Onã para Selá, que ainda era jovem, tinha que esperar se tornar adulto para poder suscitar um filho de Tamar para honrar o nome do seu irmão, né? E Onã, aqui no caso, ia ficar sem nada, né? Porque ele só estava exercendo a lei de levirato, como ele foi mal perante o Senhor, acabou morrendo. Mas veja, a ideia aqui de Gênesis 38 é o irmão solteiro assumindo o compromisso. Então, é possível que na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, essa ideia já fazia parte aí desse coletivo, né, desse pensamento coletivo do povo de Israel. Por isso que não foi lá determinado claramente de que é sempre o irmão solteiro. Se não tivesse irmão solteiro, então nós vemos no caso de Ruth lá a ideia de um parente próximo fazer as vezes. Só que no caso de Ruth, mais especificamente, eu acredito que está muito mais envolvido no assunto a questão da propriedade que Noemi tinha por direito, né? Então, Noemi tinha por direito a propriedade. Então, para que essa propriedade não ficasse perdida, a sua nora, que inclusive também não tinha filhos, teria que casar com alguém da tribo, para que a propriedade ficasse lá, né? Mesmo porque Boaz não era irmão, né, não era filho de Elimeleque, ou um irmão mais novo, para suscitar o levirato, mas ao mesmo tempo tinha a responsabilidade do campo. Isso fica mais claro em Ruth, porque quando ele vai conversar lá com outro resgatador, né, que a gente não sabe o nome, o Boaz fala assim, viu, você vai resgatar o campo que era de Noemi,
Aí o cara falou, não, eu quero comprar sim. Aí ele falou, então, mas você lembre que você comprando então o campo, você tem que desposar da viúva, hein? Aí o cara, aí você me complicou. Então vamos lá diante dos anciãos lá, eu vou tirar o chinelo lá, e aí então vamos fazer o seguinte, você assume essa responsabilidade. Eu queria o campo, mas não queria a viúva. Mas como que comprando o campo eu vou ter que casar com a viúva, então eu passo a vez. Lembra da história? Nós já estudamos isso inclusive. Então ali a situação de Ruth é muito mais motivada pela questão da lei, do direito à herança, do que do levirato propriamente. Tá? Mas no caso lá, Boaz era um solteirão, né? Então, deu tudo certo. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos lá, seu Paulinho. A lei ela estabelece, mas sempre dentro de um padrão de justiça. Veja, o que está por trás da lei do levirato? A preservação de uma mulher viúva sem filhos. A moralidade por trás da lei do levirato é essa, é Deus se preocupando com uma mulher jovem, mas já vem antes. Como tantos outros princípios, né, que nós estudamos, inclusive domingo, quando falando do dízimo, quando falamos do sinal da aliança, tudo isso antes, bem antes, né? Já um padrão de justiça bíblico. Você vê essa situação. Tanto é que Deus depois puxa a orelha de Judá, né? Porque ele acaba com medo de Selá morrer também. Deus acaba permitindo que ele se enrole no próprio pecado e ele acaba sendo, mesmo sem querer, o resgatador da nora, né? Uma história aí daquelas assim de novela mexicana, né? Bem picante ainda, por sinal. Tá bom? Mas sempre a moralidade por trás do levirato era a preservação de uma viúva, provavelmente jovem, o foco era a viúva jovem. Por que viúva jovem? Porque ela tinha que suscitar herança. Então, uma viúva de 65 anos não ia ter o direito de casar de novo, porque ela não ia poder nem gerar mais. Então, é a preservação da viúva jovem, para que ela tivesse pelo menos o filho, e o filho seria do marido falecido, né? Justamente porque é uma fonte de preservação em favor dessa mãe que ficou viúva cedo. Tá? Já na perspectiva do Novo Testamento, você não tem mais a lei do levirato como uma perspectiva de preservação da jovem viúva. Mas o que Paulo estabelece? Que as jovens viúvas se casem de novo. E aí não numa perspectiva de que o irmão solteiro de alguém tenha que casar com a cunhada especificamente, gerando o primeiro filho para suprir. Mas que ela tem o direito, que agora não há mais essa distinção, mas ela tem o direito de se casar novamente. Por isso que ele traz uma instrução, inclusive, específica para as viúvas jovens, que se casem de novo, sejam boas donas de casa, tenham filhos e vivam a vida para justamente não ficar à mercê, inclusive, da assistência social da igreja, que é o contexto que Paulo está tratando lá. Tranquilo? Então vamos lá, irmãos. Então já tratamos aí o caso de Ruth também, que aí eu acredito que está muito mais relacionado com a questão do direito à herança, que é o caso das filhas de Zelofiade. Logo, então a poligamia, apesar de tolerada, não é o padrão, mas é um mecanismo dentro dessa hierarquia ética, né? Inclusive, a poligamia não é referendada como padrão, que pode ser interpretado dentro de um contexto do Novo Testamento como um empecilho para o exercício da liderança masculina, né? Para aqueles que interpretam que dentro das qualificações que Paulo apresenta para alguém ser pastor ou presbítero, né? É ser marido de uma só mulher, então a ideia da poligamia está inserida aqui, né? O cara que tem outras mulheres, ele não pode ser líder da igreja.
né? E se a interpretação for de que ele não pode ter sido divorciado e casado de novo por qualquer motivo, então aí amplia um pouco mais a interpretação. Mas independente de qual interpretação a gente vai seguir lá das qualificações que Paulo apresenta, a ideia da poligamia é uma claramente condenada na perspectiva do Novo Testamento para que esse exerça uma função de liderança dentro da igreja. Tudo bem? Está assustado? É isso mesmo? Tranquilo? Então, beleza. Então, concluindo, irmão, sobre o 7º mandamento, nós vimos que o 7º mandamento, não adulterarás, juntamente com os demais mandamentos, até agora, tem por objetivo maior de formar e manter uma sociedade justa, com princípios que glorificam a Deus. Em especial, o 7º mandamento, não adulterarás, visa a preservação dos laços familiares e a transmissão de valores e práticas que redundam em bênção para todos os membros da família e, consequentemente, para uma sociedade mais justa. É importante lembrar que o entendimento sobre a aliança deve nos conduzir a obedecer o 7º mandamento. Nós vimos que um dos textos lá de Malaquias, né, 2, vai dizer que Deus odeia o repúdio, Deus, aquele que cobre de violência as suas vestes, a infidelidade e tudo mais, justamente por conta da aliança, né? O questionamento lá, por que Deus não está aceitando a adoração desse povo? Ele fala, porque vocês foram infiéis, quebraram a aliança que fizeram com a mulher da sua mocidade. Então, a preservação do 7º mandamento, né, ou observância do 7º mandamento, é essa ideia de colocar o matrimônio como algo digno de honra, como o autor aos Hebreus também nos chama a atenção lá no capítulo 13, verso 4. Tudo bem? Então, se você tiver dúvida aí, é só depois procurar na playlist lá e tratar dos dias que nós tratamos aí do 7º mandamento. Dito isso, fechado então, vamos fazer aqui a transição para o 8º mandamento. Qual que é o 8º mandamento? É assim que começa a pergunta de número 140 do nosso Catecismo Maior de Westminster, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e, consequentemente, da nossa igreja. Então, qual é o 8º mandamento? Qual é o 8º mandamento? Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, verso 15. Êxodo, capítulo 20, verso 15. Ô Samu, está desfocando aí, pode abrir mais aí o foco. Pelo menos aqui deu conforme eu ando aqui. Então, o que diz aí? Vamos ler o verso 15, todos juntos? Não furtarás. Dá uma confirmada em Deuteronômio, capítulo 5, verso 19, quando a repetição aí dos mandamentos. Deuteronômio 5, 19. Mais uma vez na repetição aí, você tem não furtarás. Tá? Então, qual é o 8º mandamento? Não furtarás. O que nós pretendemos tratar com esse mandamento na perspectiva da moralidade, né? As questões relevantes aí do 8º mandamento. Primeiro, se não furtarás, eu posso roubar? Porque é uma distinção entre roubo e furto. Não é isso? O Lineker vai nos auxiliar aqui hoje. Né? Como o nosso universitário aí. Existe diferença entre roubo e furto? Sim ou não? Inclusive na aplicação penal. Né? Sabe qual que é a diferença entre roubo e furto? Sabe, Fabinho? Nós vamos tratar aqui, nós vamos reforçar. Mas, se o mandamento diz, não furtarás, então significa que é permitido roubar? Você não pode furtar, mas roubar pode. Porque diz, não furtarás. Será que é isso? Vamos ver. Então, o que significa roubar? O que está englobado aqui, dentro desse mandamento? O que diferencia esse mandamento dos demais?
Que tipo de punição a lei previa para esse mandamento? E quais os pecados proibidos e as práticas exigidas para esse mandamento? Então, na sequência aqui que nós teremos sobre o 8º mandamento, nós tentaremos aí trabalhar um pouquinho com essas questões. Para início de conversa, então vamos lá. Vejamos aí alguns pontos básicos sobre o 8º mandamento. A palavra hebraica no texto, ganab, não sei se a pronúncia é assim, o Fábio não veio hoje aí para nos auxiliar, né, André? Mas é a ideia para furtar, né? Então o significado é levar embora, roubar, sair furtivamente. Então pode ser traduzida por tais termos, além de lograr, no sentido pejorativo, né, de enganar. Então tudo isso está relacionado a essa expressão, essa palavra hebraica. Dessa palavra, inclusive, deriva ganab, que é ladrão em hebraico. Tá? Então, na palavra em si, ela já engloba a todas as possibilidades relacionadas a tirar de alguém aquilo que não é seu. Né? Então, pegar aquilo que não é seu. Tá bom? Vamos lá, ainda dentro desse tema aí para início de conversa, vamos fazer a distinção entre roubo e furto na nossa perspectiva do Código Penal. Tá? Então, o roubo está tipificado no artigo 157 do Código Penal, que diz assim, o que é roubo? Subtrair coisa móvel, alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então, o roubo é quando há violência. É isso? É. E furto está previsto no artigo 155 do mesmo Código Penal, com a seguinte descrição: é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tá? Largamos aí essa toalhinha, essa régua, esse lápis, esse pote de álcool gel aqui sobre a mesa, não está ninguém aqui, eu resolvi, sei lá, eu estou lá mexendo lá no fundo da igreja, aí entra aqui alguém que estava desesperado, né, para conversar com o pastor, para pedir uma oração, vê que o pastor não está aqui, ele olha para esses itens aí, ele fala, rapaz, eu precisava pedir um dinheiro para o pastor, já sei o que eu vou fazer, vou levar isso aqui e vou vender. E ele pega e leva embora, eu nem fico sabendo. Isso é furto. Estou aqui, chega o cara, o mesmo cara, pastor, estou precisando de ajuda, parará, papapá, falou, meu amigo, infelizmente nós não temos como ajudar, o diaconal não está aí, então ele arranca uma faquinha e fala assim, então me passa essa régua aí agora. Perdeu. Perdeu, pastor playboy. E aí ele então leva embora a reguinha, ou sei lá eu mais o que, com essa ideia da violência e reduzindo, inclusive, me dando aí a impossibilidade de resistência, porque ele está armado ou não. Isso é roubo. Tudo bem? Então, só que nós já vimos que o termo hebraico já engloba as duas situações. Ok? Voltando então ao termo bíblico, nós podemos resumir o seu significado de duas formas. Tirar aquilo que pertence ao outro sem o conhecimento ou consentimento deste, que seria o nosso furto. Ou, o termo do mandamento está mais próximo, portanto, desse furto. Porém, não deixa de vislumbrar a ação de roubo. Para o termo roubo, existem duas outras palavras no hebraico, né? Que é ganzal e ransak. Ambos enfatizam o aspecto também violento de apoderar-se dos bens dos outros. Esses termos é usado nesses textos aí, vamos dar uma olhadinha nesses textos, só para você dar uma conferida aí. Primeiro, Juízes, capítulo 9, verso 25.
Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes. E todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam. E isso se contou a Abimeleque. Então, aqui é traduzido por assalto, né? Mas é uma dessas duas palavras que enfatizam o apoderar de algo de modo violento. Ok? Levítico, capítulo 6, verso 2. Levítico, capítulo 6, verso 2, vai dizer assim: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo e tal. Então o termo aqui foi traduzido por roubar. Então, a perspectiva geral, o furtar, o assaltar, o roubar, tudo isso aponta para atos que estão debaixo da proibição do 8º mandamento. Tudo bem até aqui? Ok. O foco, então, do 8º mandamento é o furto. Mas, se Deus proíbe a forma mais branda de apoderar-se daquilo que não é seu, obviamente a forma mais violenta também é englobada. Então, dentro do 8º mandamento, acaba englobando aí todas as possibilidades, seja de modo violento ou não, tanto o roubo quanto o furto, como algo proibido. Nós colocamos lá o videozinho, né, do Dennis Prager, sobre os 10 mandamentos, e ele apresenta ali algo assim, de um modo muito resumido, tudo aquilo que o nosso catecismo, de certa forma, também defende, né? E eu quero, pelo menos, pontuar algumas coisas que ele falou lá no vídeo. Depois você vai ter a oportunidade de dar uma olhada lá. Então, segundo Prager, o objetivo do 8º mandamento é promover uma sociedade livre e decente. Nós vamos ver aqui no catecismo, no catecismo de Westminster, como também ele fala no vídeo, o 8º mandamento se transforma num mandamento assim, praticamente exclusivo e diferente de todos os demais. Por quê? Porque nesse mandamento, no 8º mandamento, você tem a reunião de de todos os outros mandamentos, voltados aos homens, né? Dos 6 mandamentos voltados aos homens. Então, ou até voltados a Deus. Por exemplo, quando você adora um ídolo, você está roubando a Deus o direito de ser o único Deus. Quando você adultera, você está roubando a dignidade do seu próximo. Quando você mata, você está roubando a vida de alguém. Então ele vai sintetizar, e nosso catecismo também vai mostrar, que todos os mandamentos, de certa forma, são sintetizados no 8º mandamento. Não furtarás. Porque qualquer outra prática ilícita, de certa forma, pode ser entendida como o furto de algum direito, de alguma premissa, de algum princípio, ou de algum dever que nós deveríamos ter em relação a Deus, em relação ao nosso próximo. Você consegue enxergar isso? Não? Né? Não cobiçarás. Né? É a ideia também do roubo está embutido, porque você está roubando, inclusive, a si mesmo, né? Na perspectiva da noção exata da sua realidade. Né? E assim ele vai apresentar vários outros exemplos lá, mostrando que o 8º mandamento sintetiza. E dentre os principais argumentos que ele nos apresenta, ele exalta, primeiro, que o 8º mandamento engloba todos os demais. Porque quando nós quebramos qualquer outro mandamento, de certa forma nós estamos furtando o direito ou dever de alguém.
O oitavo mandamento é o único que não classifica ou determina um objeto. Ele é genérico. Os outros mandamentos, você tem um mandamento específico em relação a Deus, em relação à adoração a Deus, em relação ao nome de Deus. Você tem, né? Em relação a honrar pai e mãe. Quando você não honra o pai e mãe, você está roubando justamente essa honra, essa dignidade do seu pai e de sua mãe. Por aí vai. Então, todos os outros mandamentos têm um foco específico. Honrar pai e mãe. Então, foca nas autoridades. Não adulterarás. Você foca a questão da fidelidade conjugal. Do seu cônjuge. Não matarás. A vida do inocente. Como nós já estudamos. Agora, quando ele diz, não furtarás, é amplo. Ele não diz, não furtarás uma bicicleta. Ou não furtará bens. Então eu posso furtar aquilo que não é bens. Eu posso furtar conhecimento intelectual de alguém. Posso usar o plágio, então? Porque não é um bem. É abstrato. Não, ele deixa em aberto. O oitavo mandamento engloba tudo. Inclusive o próprio indivíduo. Né? Então ele não classifica ou determina um objeto, mas ele é talvez o mais amplo. Ele enfatiza que a amplitude do mandamento é geral, o que significa que não podemos tomar absolutamente nada que pertença a outra pessoa. E quando ele diz nada, ele diz, você não pode subtrair a liberdade de ninguém, a dignidade de ninguém, a fama de ninguém. Quando, isso aqui é terrível, né? Na perspectiva de confrontar o nosso pecado, mas quando você humilha alguém, ou quando você denigre a imagem de alguém, ou quando você faz bullying com alguém, você está roubando a dignidade, a liberdade, a fama de alguém. E isso constitui a quebra do oitavo mandamento. Olha que coisa absurda para nós. A gente faz muitas vezes essa situação e nem se percebe que isso é quebra do oitavo mandamento. Quando eu fofoco de alguém, eu estou furtando a fama dessa pessoa. E às vezes, falo, não sei se é verdade, viu? Não sei se é verdade. Mas aquele cara tem um jeito meio estranho, eu não sei não. Pronto, você já está furtando a dignidade dessa pessoa. Quebra do oitavo mandamento. Então ele vai mostrar que o oitavo mandamento é o mais completo que tem, porque ele inclui a proibição de você roubar a liberdade, né? Quando você impõe o seu autoritarismo, de certa forma, você está roubando a liberdade de alguém. Quebra do oitavo mandamento. A própria propriedade. Quer ver um exemplo que nós vamos tratar que inclui aqui no oitavo mandamento? O sequestro. Você está roubando o que da pessoa quando você sequestra ela? A liberdade dela. Ela não tem mais direito de ir e vir. Quebra do oitavo mandamento. Então a liberdade, a propriedade, e aí entra qualquer objeto, e a própria dignidade, quando você rouba aquilo que não é concreto, né? Que é a questão o plágio que nós mencionamos aqui, que é o conteúdo intelectual de alguém. E você se apropria disso como se fosse seu, é a quebra do oitavo mandamento. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu desprezo o direito autoral de alguém, seja na citação, ou seja na cópia que eu vou fazer daquele DVD para dar para o meu primo, coitado, meu primo não tem dinheiro para comprar o DVD, então eu vou fazer uma cópia para ele.
Isso é quebra do 8º mandamento. Quando você põe lá na sua casa o gato net, estou pagando, pastor, não estou roubando. Mas você está roubando a uma empresa constituída que paga os seus direitos para justamente pagar pela manutenção e toda a utilização dos satélites, seja lá o que for, para que alguém, de um modo ilícito, se aproprie desses sinais e te disponibilize mais barato lá naquele equipamento xing-ling que você comprou e você acha que você é o espertão da vida porque tem um gato net com 5 pontos na sua casa, tem TV até no banheiro por causa disso, porque ficou muito barato, e aí então você acha que você é um espertão da vida. Mas biblicamente falando, o que você é então? Alguém que quebrou o 8º mandamento. Se apropriar de qualquer coisa. Quando você para na vaga de deficiente físico sem ser deficiente físico, você está roubando a propriedade de alguém que não é sua. Quebra do 8º mandamento. Quando você deixa de pagar os seus impostos, ou se você sonega no seu imposto de renda, você está roubando impostos que seriam utilizados em algum lugar. Ah, mas vão roubar, pastor, é uma corrupção terrível. Isso te dá o direito de roubar também? Não. Quebra do 8º mandamento. E uma série de coisas, uma série de situações que cai no roubo, seja da liberdade, da propriedade ou da dignidade. Existem mecanismos que você pode utilizar sem ferir isso. Por exemplo, vou fazer um trabalho na escola, tem que usar lá existem inúmeras imagens free que você pode usar, né? Por exemplo, quando eu pago o programa, né, o Word, aquele 365, num plano que me dá 5 assinaturas. Então eu posso colocar em 5 equipamentos, que é os que a gente usa aqui na igreja, o que usa lá na transmissão, o que a gente usa aqui, e é o que tem dos filhos em casa. Então, você paga por ano. Então, eu pago por ano, e dentro dessa licença, você paga anual, você tem, por exemplo, dentro do PowerPoint, uma biblioteca de imagens, que já está incluso, que é livre para que você tenha o programa, a licença, no caso, pago, para utilizar. Então, muitos deles que a gente usa nos nossos slides aqui. Aí você pega, assim, igrejas que fazem a transmissão em programas piratas. Em programas sem licença ou pirata. Aí você fala, mas nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Isso é maquiavélico, né? Isso é um princípio ético totalmente antibíblico, onde os fins justificam os meios. Esse não é um padrão de Deus. Estou sendo claro que é onde eu quero chegar, irmãos? Nós nunca vamos ter uma sociedade justa se nós que dizemos servir ao Deus justo não agirmos com justiça, inclusive nas pequenas coisas. Pastor, mas todo mundo, o mundo é corrupto. Tudo bem, cara. Eu não vou perder a salvação por causa disso, né, pastor? Não, salvação é pela graça, tudo bem. Mas,
Será que você realmente está glorificando aquele que te salvou? As nossas compras como instituição exigem nota fiscal da maioria das coisas. Aí os caras falam assim, vai fazer uma obra, vai comprar material, com nota é X, sem nota é Y. Só do cara já falar isso, você já deveria ficar com a pulga atrás da orelha, porque esse cara vai te dar trabalho. Porque ele vai executar o trabalho de uma maneira ilícita, porque se ele já está fazendo isso de modo ilícito, na venda, o pós-venda dele, o exercício dele, provavelmente também vai ser ilícito. Não, eu vou dar para o governo, mas você está roubando, cara. Quando você, como funcionário, chega lá no posto de gasolina, com o carro da firma, e fala lá para o frentista, lá enche o tanque, aí o cara enche o tanque. Aí o próprio frentista olha para você e fala assim, você quer que faz a nota de quanto? Pô, de quanto deu na bomba o cara pálido, infeliz, miserável, pecador. Deu quanto na bomba? R$180? Então R$180. Quer que arredonda para 200? O que são R$20 para o meu patrão? Meu amigo, são R$20 do seu patrão. Então como que você quer realmente ser luz nesse mundo se o seu padrão ético não está em acordo com o padrão do seu Deus? Olha só que dificuldade, irmãos, de mudança de cosmovisão que nós precisamos ter. Eu já ouvi as coisas assim mais absurdas dentro da igreja. Propostas de conselho, de presbítero, de gente da igreja, para se fazer coisas ilícitas. Não, peraí, nós estamos dentro de uma igreja. Quando as crianças eram pequenas, havia a necessidade de ter uma ajudante, uma babá. Clarissa tinha um consultório em Matão, eu via todo nas atividades da igreja, aquela coisa toda. Aí todo mundo vem, propõe um negócio para você, né? É a coisa mais fácil. Aí nós vamos contratar e nós vamos pagar, vamos registrar. Você está doido. Ou o tanto que você vai pagar a mais. Amigo, porque a pessoa que está precisando do trabalho, ela se sujeita. Se você chega para ela e fala assim, eu vou te contratar, só que eu não vou te registrar. A pessoa está precisando. Ela vai falar assim, tudo bem. Só que no fundo, o que você está fazendo? Você está roubando um direito dela. Quebra do 8º mandamento. Não tem dinheiro para registrar sua babá e você precisa de uma babá? Então, primeiro você pensa para ter filho. Não tenha. Ou então você diminua alguma coisa na sua vida. O que eu vou ter que diminuir na minha vida para poder contratar alguém? Não vai dar para fazer isso, não vai dar para fazer aquilo. Então, tudo bem, diminua, se adequa à sua realidade. Se há necessidade de ter alguém. Mas tem uma das coisas que Deus aplica na sua palavra em vários momentos como algo assim abominável para ele, que é a injustiça com o jornaleiro, que é aquele que trabalha com a jornada. Ele fala, o simples fato de você não pagar o cara no dia certo que você combinou, já é uma maldição na sua vida. Sabe aquela história que você chama o cara, a vizinha está passando fome lá, está precisando fazer uma limpeza, chama ela. A gente já falou, então vai lá em casa limpar lá para te ajudar. Te ajudar uma obra, ajudar você, se você não quer fazer a limpeza. Aí vem lá, fulano. Aí a fulana vai, quanto você vai me cobrar? Olha lá, hein, você vai me cobrar, hein. Amigo, existe um preço justo para você pagar. Aí você fala, eu dou 50. Ok, está precisando, o que vai falar? Tá bom.
Só que, biblicamente falando, você está roubando. Você está quebrando o 8º mandamento. E aí depois ela limpa, faz aquela faxina o dia inteiro, lá que falou que ia dar 50. Aí chega no final do dia e você fala assim, ô fulana, o meu marido não chegou ainda, eu estou sem um centavo aqui. Amanhã eu te pago. E você manda a pessoa embora, sem pagar o dia dela, para ela dormir de barriga vazia. Além de você ser um ladrão miserável, você é um, olha, eu não sei o que serve você. É ridículo uma situação dessa. Só que aí vem domingo. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus. É por isso que Malaquias diz que Deus olha para você e não te ouve. O relacionamento com Deus Santo não exclui uma postura de santidade, irmãos. Deus fala, vocês levantam a mão, chora, canta para mim, faz isso, daí pergunta, por quê? Porque vocês são infiéis, porque vocês são roubadores, porque vocês são aqueles que praticam a mais sorte de pecados possíveis. São situações do dia a dia, irmãos, que vão refletir o quanto nós tememos a Deus. Não venha a se aproveitar do estrangeiro, do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado. Esse é um padrão extremamente fundamentado nas Sagradas Escrituras. Se não é quebra do 8º mandamento. Vamos caminhar um pouquinho aqui, entrando já na pergunta central. Até aqui tudo bem, irmãos? A gente poderia citar aqui vários outros exemplos, né, de situações que são corriqueiras, que já está assim, na prática comum. O de leitura, você fala? Tem um monte disponível que é por pirata. Pirata. Você tem a própria permissão de... Eu trabalhei com um capítulo, não tem problema. Agora as pessoas fazem da obra inteira. Cara. É a mesma coisa na faculdade. Eu vou tirar a cópia do livro inteiro. Com exceção daquele que já não existe mais. Não tem edição nova, parará, papapá. Tudo bem. Não existe o livro, não tem para onde comprar. Tá? No próprio mecanismo é permitido isso. Né? Agora, se há edição, a venda, e hoje em dia você tem PDF legal, um preço miserável, né, cara? Você entra lá, às vezes, para comprar um PDF, 50 centavos o livro em PDF. Você pega a promoção. Aí o cara fala, não, mas eu vou pegar o pirata mesmo. Não quero pagar 50 centavos. É inclinação pecaminosa, né? E tem um monte de coisa que a gente poderia citar. Infelizmente, irmãos, tem situações que parece que está tão generalizado, que é tão comum, que fica até difícil a gente pensar se isso é quebra do 8º mandamento. É por isso que o propósito da lei é mostrar que nós somos pecadores. Agora, não é como que Paulo vai tratar em Romanos. Porque já superabundou a graça, né? Então, vamos viver na prática do pecado? O que Paulo responde? De forma alguma, de maneira nenhuma.
Se eu sei, e se há uma possibilidade de mudar, então ótimo, vamos lá. Não, mas tem coisa que eu não quero saber. É diferente. Algo que eu não sei e algo que eu não quero saber. Porque tem gente que trabalha na ideia assim, ó, não me conta, porque você não me contando, eu não estou pecando. Não, não, não. Existe um senso comum de um padrão. Alguém fez, então alguém tem direito sobre aquilo que foi feito. Mesmo que se eu... mas eu não sabia. Não, meu amigo, ninguém... Só o mundo foi Deus assim. Mas as demais coisas, alguém fez. Então, eu tenho que estar ciente dessa situação. Porque senão eu vou cair. E o fato de eu não saber não me isenta da prática ilícita propriamente. É aquele exemplo que eu sempre cito aqui. Fala para mim o artigo 32 do novo Código de Trânsito brasileiro. Você sabe? Artigo 32. Não lembro se ele tem parágrafo primeiro, mas só o texto do artigo 32, você lembra? Nem eu. Também não sei. Só que se eu andando com o meu carro, eu porventura descumprir o artigo 32 e um guarda me parar, vai adiantar eu falar para o guarda assim, mas eu não sei qual que é o artigo 32. Ele fala assim, o senhor descumpriu o artigo 32 do novo Código de Trânsito. Eu falo, não sei. O problema é seu se você não sabe. Está aqui a multa relacionada ao artigo 32. Pronto. Eu argumentar com a autoridade que eu não conheço o artigo 32 vai liberar a minha prática? Não. Então, a partir de agora, o senhor vai saber, porque o senhor vai pagar a multa lá, e o senhor vai ler lá o artigo 32, o senhor vai ficar gravadinho na mente do senhor. Pode ficar tranquilo. Então, o fato de não saber não isenta o pecado. Agora, o conhecimento do pecado não significa que eu não vou pecar, porque todos nós somos pecadores. E aí que é o propósito da lei. Não é salvífico. É justamente para calar a boca de todo mundo, dizendo, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Então, Senhor, pequei, me perdoa. Agora, o propósito do cristão é a contrição, é eu não viver na prática do pecado. Eu sei que aquilo é pecaminoso, eu vou continuar naquela prática pecaminosa? Pastor, mas se a gente for colocar isso em prática, os cristãos vão morrer de fome. Porque se eu tiver, na minha empresinha, sou cristão, crente em Cristo, tenho uma empresa. Se eu tiver que pagar todos os impostos, eu fecho. Quer dizer, aí nós já estabelecemos uma cultura de corrupção natural. E é isso que a gente precisa começar a mudar. Se a gente quiser ainda ter um fôlego para a nossa civilização. Porque já está no fundo do poço e não tem jeito de restabelecer mais, irmãos. Só Jesus voltando. Mas se a gente quiser ter um último suspiro de decência, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Pelo menos dentro de um contexto em que a gente está inserido. Porque senão a gente está roubando a dignidade de alguém, a liberdade de alguém, ou um bem de alguém, a propriedade de alguém. E isso a gente deve evitar. Tudo bem? Por causa do horário aí, vamos só começar, né? Pergunta 141, quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Então, os deveres exigidos no 8º mandamento são vários. Eu defini por parágrafo, vamos trabalhar pelo menos com esse parágrafo aqui, ou pelo menos iniciar ele, né? Então, quais os deveres exigidos? Se eu não posso furtar, então eu posso mentir? Não, porque se eu estou mentindo, eu estou roubando o direito do outro saber a verdade. Então, como dever exigido é eu ser verdadeiro. A fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Eu estou vendendo um carro,
Tá bom o carro? Ixi, filé. Aí você pega o carro com 15 dias, funde o motor. O que esse vendedor fez? Se furtou. O duro é saber que tem crente que faz isso, que tem mecânico que faz isso. Né? Você leva o carro para fazer uma vistoria, aí o cara vai lá, retira o duto que refresca o motor do seu carro, para que venha fundir o motor do seu carro. Rapaz, esse cara é um miserável, um cara desse. Tem que queimar no inferno dos dois lados, selar dos dois lados, assim, ó. Porque você já está levando o cara confiando que ele vai fazer um serviço daquele, não é verdade? Aí o cara vai, já faz, sabe lá de qual jeito, e ainda tira o duto que resfria o motor para que você venha ter um problema maior. Ou quando você não é sincero nas questões comerciais. Graças a Deus, a nossa justiça ela já prevê a possibilidade de rever contratos, e se ficar claro que o contrato é abusivo, tem como você renegociar, não é isso, Lino? Hoje tem, mas algum tempo atrás não tinha isso. Ó, você assinou o contrato, meu amigo, acabou. Graças a Deus a gente evoluiu um pouco nesse sentido, no sentido da justiça, de te salvaguardar de contratos abusivos. Porque já que o homem é pecador miserável mesmo, então pelo menos a justiça tenta preservar alguma coisa. Mas, e quando o crente faz isso? Depois, não, eu sou crente, pode confiar. Põe o nome de Deus na jogada. Irmão, são tantas situações que, olha, é aquilo que o Cleiton falou, pastor, vai resvalar em nós, não digo só resvalar, vai cair um... Hã? Vai vir na cabeça. Mas que a gente não tem nem pensado na possibilidade de mudar essas práticas no sentido de glorificar o nosso Deus, que é justo, que é santo. Então a fidelidade e a justiça nos contratos. O próprio divórcio, se por qualquer motivo, né, se enquadra aqui. A falta de fidelidade é um contrato. E no comércio entre nós, dando a cada um o que lhe é devido. Aquela questão do preço do jornaleiro, né? A restituição de bens ilicitamente tirados dos seus legítimos donos. Isso é um dever. Às vezes, quem tem mais poder acaba exercendo autoridade, né? O cara tem direito de pagar uns melhores advogados, não sei o quê, parará lá, e o cara consegue tirar do pobre até a mais do que era de direito, vamos dizer assim. Na perspectiva bíblica, nós devemos lutar para que a equidade fosse uma premissa. Você não tirar nada além daquilo que é justo. Eu tenho uma situação assim que para mim foi terrível. Nós contratamos uma funcionária na Igreja Presbiteriana de Matão, tudo registradinho, tudo certinho, tarará, horário de ponto. Ela começou a dar problema no horário de ponto. Tem uma passarela na rua, da onde ela vinha, passava por cima da linha do trem. Tem a passarela. Aí ela alegava que atrasava porque o trem estava fazendo manobra. Todo dia o trem fazia manobra naquele dia, naquele horário. Eu cheguei para ela e falei assim, ou então você sai mais cedo de casa, ou você usa a passarela. Então a passarela. Não, eu tenho medo de altura. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar o seu horário de entrar. Vai entrar meia hora mais tarde e sair meia hora mais tarde. Ah, mas eu não posso sair meia hora mais tarde. Então você vai fazer meia hora a menos.
Tá bom? Tá bom. Passou um tempinho, 1 ano, sei lá, eu que estou trabalhando lá, acho que nem isso. Arranjou um sindicato aqui de Araraquara, estou lá em Matão. Um sindicato aqui de Araraquara, de sindicato dos hotéis, bares similares? Similares. Não tem a ver isso com a igreja. Nada. Mas esse sindicato, a advogada desse sindicato, ela veio aqui, entrou com uma ação contra a igreja presbiteriana de Matão e levou 12 mil reais nossos. Crente, Jesus, estava todo domingo lá. E aí, o que ela alegou para levar 12 mil reais? Que ela vinha ao culto e que as pessoas ficavam perguntando para ela, fulana, onde que está a vassoura? Fulana, onde tem um pano? Então ela trabalhava nos horários de culto. Então na escola dominical e nos cultos à noite ela trabalhava. Era domingo, então recebia dobrado, né? E o domingo à noite ainda adicional noturno. Mas a igreja tem confraternização. E as confraternizações? Então, e levou. A igreja pagou na época. Lá em 1990. 12 mil naquela época era grana. Pagamos. Não, nem teve. Teve testemunha, não. Naquela época é o seguinte, o funcionário falou, meu amigo, não importa quem que era o patrão, tinha que pagar. E detalhe, o juiz era da Igreja Batista. Era. Aí você olha para um mundo desse e fala assim, meu Jesus, que nós vamos? Para onde nós vamos? Não vamos. Só ele voltando mesmo. Para resolver o problema, porque daqui é para pior. Então, tem injustiça dos dois lados, meu amigo. Mas o nosso padrão é sempre buscar a restituição de bens que foi ilicitamente tirado dos legítimos donos. Então, dentro desse primeiro parágrafo aí, dos deveres, é agir na verdade, em justiça, em fidelidade, seja lá em qualquer relação de contrato que porventura a gente tem. Semana que vem a gente volta a tratar aqui da questão 141 e aí trabalhando com os textos bíblicos que apontam para esses princípios aqui. O que eu quero que você vá embora com a cabeça pegando fogo hoje? Senhor, eu sei que sou pecador, todos nós falhamos, mas eu quero entender a sua moralidade, me tornar cada dia mais próximo daquilo que o Senhor quer que eu seja. Porque se não começar a mudar em você, meu amigo, não vai mudar em lugar nenhum mais. Eu falo que a nossa geração, eu chamo a nossa geração da geração do direito distorcido. Porque todo mundo só tem direito. E o direito distorcido, que é o direito segundo aquilo que eu acho. Então, é uma situação complicada. Você vai conversar com todo mundo está certo. Eu não sei porque esse mundo tem problema, porque ninguém está errado nesse mundo. Até quando você bate o carro na vaia, o sol foi ocupado. A sola de borracha do calçado que escorregou. Você nunca falou, eu fui barbeiro mesmo. A gente não consegue ser verdadeiro nem com a gente. Agora, se queremos de fato glorificar o nosso Deus, a gente tem que começar a mudar o nosso modo de pensar e moldar a nossa ética ao padrão que o próprio Deus estabeleceu. Pastor, nós vamos chegar no padrão? Não vamos. Eu sei que não vamos. Não vamos. Pecador. Ninguém está aqui dizendo que nós vamos, ser a sociedade mais pura do mundo. Não vai. Mas pelo menos nós precisamos lutar para glorificar o nosso Deus, uma vez que Ele já estabeleceu esse padrão de ética. Tudo bem?